Boa noite. Tem um relato que aconteceu comigo. Eu morava no interior do Pará. O nome da cidade é Aurora do Pará. Antigamente, a gente tinha um sítio. Eu era pequena. Eu tinha uns 8 a 9 anos na época. O nosso sítio era bem grande. Minha mãe gostava de varrer as folhas de dia para de noite tocar fogo e fazia caridade pra gente. Era prazeroso aqueles momentos felizes. Época boa, que não volta mais. Certa noite, estávamos jantando na cozinha, que, por parte, era aberta. Meu pai só tinha fechado a metade com tábua. Era por volta das 7 horas. Minha mãe tinha acabado de tocar fogo nas folhas. Eu e meu irmão estávamos em cima do fogão de barro, jantando coisas de crianças. Os demais já haviam se deitado. Os meus irmãos, que ainda eram menores, já estavam dormindo. De repente, eu olhei e vi meu irmão caçula perto da fogueira, comendo, virado de costas para a gente, em uma cadeira dali. Eu falei para minha mãe tirar ele de lá, senão ele poderia se queimar. Minha mãe respondeu, lá de dentro: "Teu irmão já está dormindo, faz hora." Então, quando eu olhei de novo, não tinha ninguém lá. Gente, na hora, eu e meu irmão, que estávamos no fogão, saímos correndo para o quarto com muito medo. Eu não sei o que vi naquela noite, mas aquilo não era o meu irmão. Eu até chamei por ele, mas o mesmo nem olhou e nem respondeu. Eu achei bem estranho. Aconteceu outras coisas estranhas nesse lugar. Aconteceu com meu irmão, que foi levado para a mata, mas vou contar em outro relato. Uma boa noite. Olá, sou Viviane França e venho novamente contar relatos de Jussaral. Já ouvi alguns relatos aqui no canal que falam sobre coisas estranhas que acontecem em casas de farinha, e vim aqui contar um. A dona do relato pediu para não citar o nome de ninguém da família, já que é aqui um lugar pequeno e todo mundo se conhece. Não sei se realmente as casas de farinha têm algum motivo para que aconteçam certas coisas nelas ou é só coincidência. Bem, algumas pessoas falavam que viam coisas perto da casa de farinha, que hoje em dia já não funciona mais. Uma dessas pessoas, uma senhora, disse que muitas noites perdia o sono e ia para fora, só para passar o tempo. Em uma dessas noites, essa senhora viu uma luz acesa na casa de farinha e viu algumas pessoas estranhas, como se estivessem trabalhando naquela hora da noite. Ela chamou seu marido para ver também, já que ela falava e ele sempre dizia que ninguém trabalhava tarde da noite ali, e a casa de farinha não estava mais funcionando naqueles dias. Ela chamou ele para ver, dizia para ela ir dormir e parar de inventar histórias. Ela respondeu para ele que ele não estava querendo ver porque estava bêbado. Quando ela olhou de novo para mostrar para ele, estava tudo escuro e silencioso. Essa senhora falava que o tempo foi se acostumando a ver umas coisas e outras, mas deixava para lá e seguia a vida, porque se for botar isso na cabeça, ia endoidar. O jeito era ver e fingir que estava tudo normal. Agora, vamos para o principal relato que uma mulher me pediu para contar. Uma família tinha acabado de se mudar para uma casa perto dessa casa de farinha. Pouco tempo depois da mudança, a família dali encontra na porta de casa um despacho. Velas, papel com rabiscos, uma terra preta estranha e coisas que ela não lembra, mas faz muitos anos que isso aconteceu. O marido dela não tinha medo dessas coisas e dizia ter o corpo fechado. E ele falou: "Em nome de Jesus, eu vou tirar isso e nada vai acontecer e nem pegar em mim e nem em ninguém da nossa família." Ele varreu as calçadas e levou bastante para tirar tudo que tinha ali daquele despacho. No outro dia, uma senhora falou para a mulher que era para ele ter jogado água com sal grosso em cima. Depois disso, foi que começou a acontecer esquisitices. Quando deu 6 horas da noite, todos ouviram 3 batidas na parede,
como se alguém batesse do lado de fora com muita força. E meia-noite, mais 3 batidas na parede. 3 horas da madrugada, mais 3 batidas na parede. 6 horas da manhã, 3 batidas na parede. Aquilo era estranho, mas as filhas da mulher até ficaram brincando e batendo 3 vezes de volta, emendando a pessoa a bater de novo, pensando elas que era alguém que ficava batendo na parede delas no beco, que ficava entre a casa delas e a casa de farinha. Os dias foram se passando e as pessoas da casa já sabiam qual horário iam bater na parede. E a mulher ficou no beco olhando, para ver quem é que tanto ficava perdendo tempo com essa brincadeira besta. As filhas dentro de casa gritaram: "Bate mais forte, Fresco, que a gente não escutou não." A mulher, que estava olhando para o beco, escutou, mas não estava vendo nada, e nem ninguém. Então, ela foi para dentro e disse que não tinha ninguém ali, e disse para as filhas não ficarem mais respondendo as batidas e nem dizendo nada. A mulher também conversou com alguns vizinhos, e a senhora que falei no início falou das pessoas e coisas estranhas que vinham na casa da farinha. Outra pessoa contou que poderia ser as coisas ruins que saíam do campo para zombar e ali já moravam bem em frente do campo. E em outro relato eu falei que esse campo tem muita energia ruim. Pois bem, o tempo foi passando e essa família se acostumou com as batidas, achando que depois que se mudassem para a nova casa que estavam construindo, isso acabaria. Depois de um bom tempo, eles se mudaram novamente para uma rua mais afastada do campo. Com algum tempo depois da mudança, a mulher estava deitada com o marido e as crianças dormindo, quando ela escutou 3 batidas na parede do quarto. Era meia-noite. Ela chamou o marido e perguntou se ele escutou. Ele respondeu que sim, e como na outra casa as batidas seguiam o horário de antes. Ficaram convivendo com isso, sem saber o que fazer. Os dias iam passando e aquilo só incomodando. Antigamente as pessoas tinham o hábito de ouvir programas de rádio, e num desses programas tinha uma mulher chamada Professora Maíra, e ela falava que resolvia muitos problemas que as pessoas não sabiam explicar. Falava muitas coisas, isso chamou a atenção do casal, que já não sabia o que fazer para acabar com aquelas batidas, e nem sabia do que se tratava. O homem falou com a esposa: "Esse negócio está sério. Vou fazer assim. Eu vou falar com o patrão para colocar outro no meu lugar. E amanhã a gente vai lá em Gravatar, na casa dessa mulher." Com tudo resolvido, no outro dia, o casal foi ao encontro da professora Maíra. E chegando lá, a professora olhou para a mulher e olhou para o homem. E disse: "Eu não vou dizer tudo que vocês vieram fazer, mas estou vendo que o negócio está pesado na casa de vocês. Estão incomodando e tirando o sono de vocês. Então sentem-se e desabafem agora." Daí o homem explicou que morava numa casa. E aconteceu tudo aquilo e depois se mudou e continuou acontecendo. A professora Maíra falou: "Entendi. E vocês vieram para eu desmanchar isso?" Aí ela colocou umas pedrinhas bem alvinhas na mesa e mandou a mulher escolher uma. A professora olhou para a pedra que a mulher havia escolhido, olhou para o rosto dela e mandou botar de volta, dentro de um canequinho. Deu uma mexida e jogou em cima da mesa de novo, e mandou o homem tirar uma. Depois fez o processo com as cartas. Quando acabou, ela olhou para o homem e disse: "Bom, eu vou dizer para não deixar vocês enganados. Posso dizer na frente dela?" Ela falou isso olhando para a esposa do homem, e ele respondeu: "Pode, a gente não tem segredo não." Então ela continuou: "Olha, uma pessoa do seu passado foi quem fez isso. Ou vocês se separam, ou vão ter brigas até o fim da vida, ou coisa pior. Essa coisa, esse espírito, estará para causar discussão entre vocês e a sua esposa, e entre você e seus filhos, ou coisa pior. E se o senhor quiser ver o rosto dessa mulher, o senhor vai ter que pagar uma coisinha a mais, porque aí eu vou estar botando minha cabeça na bandeja, e vai dar bronca." O processo
é uma água batizada numa bacia virgem de alumínio. O Senhor olha para a água e vê o rosto da pessoa que fez esse trabalho. Esse dinheiro a mais é se o Senhor quiser ver o rosto dela. E o dinheiro que o Senhor pagou para eu acabar com essas batidas, eu vou acabar. Eu garanto que eu vou resolver. Eu vou tirar isso da sua casa a partir de hoje. Leve meu telefone, porque se voltar a bater, ligue para mim, que daqui mesmo eu faço uma oração e o Senhor vai ficar perto da parede. Porque isso não pode mais que Deus. Mas, por aqui, já sei como tirar isso da sua casa. E dê graças a Deus que sua mulher é apegada a Deus, e nada pegou no Senhor nem nela. Ficou só pelas paredes. Então, a professora parou, olhou para a mulher e disse: continue orando e ore também por essa pessoa que fez esse trabalho. Eu não sei quem foi que fez, mas Jesus sabe. E essa pessoa vai pagar por tudo isso. A partir daquele dia, a mulher me contou que nada mais estranho aconteceu na casa deles e graças a Deus que a professora conseguiu tirar tudo aquilo em nome de Jesus. Então é isso. Mais um relato das muitas coisas que acontecem por aqui. Até a próxima. Uma boa noite.